Olá, pessoal, estamos aqui gravando mais um Cena Legislativa, o meu, o seu, nosso programa semanal de debates que realmente importam, que pautam a opinião pública e está aí disponível nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza, fazendo a diferença na discussão democrática da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Nós temos uma audiência ampla, diversa, espalhada pelo Ceará. E hoje nós vamos falar da Regional 2. Nós vamos falar um pouco sobre as atividades da Regional, esse novo desenho que o prefeito Evandro Leitão vem dando, que já discutiu desde a campanha de dar um maior protagonismo às regionais. E, claro, para falar aqui da Regional 2, a gente não poderia trazer outra pessoa que não a secretária Messi Albuquerque, a quem eu quero de pronto agradecer a presença. Eu imagino que o trabalho no regional ele é permanente, porque os problemas eles são permanentes, principalmente quando você junta ali muitos territórios, né, muitas comunidades, então tudo isso acaba desaguando no regional, então o trabalho é incansável. Então, Messi, obrigado por estar aqui dividindo um pouco da sua experiência aqui com nós da imprensa. Nós aqui agradecemos a oportunidade. É um desafio estar à frente de uma regional como a Regional 2, de tantos contrastes, né? Nós temos determinadas localidades onde o PIB é muito alto e outras onde o espaço é dividido com muitas dificuldades, né? Nas proximidades de recursos hídricos, de zona de proteção ambiental. Então, esses contrastes sociais, os contrastes econômicos é que fazem a Regional 2, né? São 11 bairros com grande diversidade, com grandes diferenças, e esse é o nosso maior desafio. Messi, para quem não é de Fortaleza, para quem não conhece esse desenho administrativo da nossa capital, dê mais ou menos uma ideia de quais são esses bairros que compõem a Regional 2. Assim, a gente está falando de qual parte de Fortaleza? Nós somos muito próximos à Regional 12, né? Até se confunde bairros que são metade Aldeota, Vajota, Mucuripe, Serviluz, Lourdes, temos Joaquim Távora, nós temos uma parte do Cocó e Papicu, então são limites com outras regionais. Então, é uma regional que nem muitas vezes a população ela habita, mas trabalha na regional, né? Ou mora na regional, mas trabalha em outras regionais. É um misto de dormitório, de regional dormitório, com geração de emprego e renda. Então, ela é bem complexa, é bem interessante a Regional 2 por essas particularidades, né? São 11 bairros que a Regional 2 ela tem em sua área geográfica. E o que faz, afinal, uma regional? Qual é o papel dela no desenho administrativo da cidade, Messi? Interessante essa pergunta, porque ela é o órgão público, ela é o ambiente do poder público mais próximo do cidadão. Né? Ele é o primeiro contato. Quando o cidadão, em sua necessidade, em suas demandas, quando ele lembra de procurar a prefeitura, é na regional que ele procura, que ele busca. Né? Ele busca o asfalto, ele busca o tapa-buraco, ele busca drenagem, ele busca corte, poda, supressão e poda de árvore. É a quem ele lembra primeiro. Então, nós somos, na realidade, o elo do poder público com a população. Esse é o primeiro contato. Então, nós temos as nossas atividades rotineiras, né, as demandas, mas nós temos também as demandas que são repassadas para os órgãos competentes. Nós trabalhamos em muita sintonia, em muita parceria com o SEGOL, com a Secretaria de Infraestrutura, Conservação, Urbifor. É toda uma complexidade, mas muito bem orquestrada. E é esse o primeiro contato do cidadão, é a regional. E como é esse contato, Messi? Como é que o cidadão se aproxima da regional? Quais são os canais de diálogo? Como é que ele tem acesso a isso? Nós temos desde o próprio atendimento no setor de acolhimento da regional,
A sede da Regional 2, ela fica na Rua Tavares Coutinho, 2225, ali próximo à Via Expressa, é na Vajota, mas muito próximo ao Mucuripe, Serviluz, né? Há uma área de muitas necessidades, a Saporé, ali próximo no Riacho Maceió. Então, assim, a gente está muito bem localizado. E lá nós temos o cadastro único em parceria com o órgão competente, a SHDS. Nós temos um setor de acolhimento e ouvidoria. Então, lá, nós, em horário comercial, né, de 8 às 17 horas, de segunda a sexta, nós estamos de portas abertas para que o cidadão possa nos buscar. Mas nós temos outros canais que a população pode usar, através do 156, que é um canal de acesso da população com o poder público. Excelente. Não só na Regional 2, né? Sim, em toda a Fortaleza. Toda a Fortaleza. Pensando os problemas, Mércia, da cidade e tendo como ponto de vista lá esses 11 bairros, né? Essa parte de Fortaleza. Quais são, ou o que é que a gente poderia elencar entre os principais, não vamos falar problemas, entre os principais desafios que são enfrentados lá no trabalho da sua equipe diariamente? O que é que toma mais o tempo de vocês? Nós temos na Regional 2 uma divisão técnica, Orla e o Fora Orla, né? Nós temos ali a Biramar, com uma extensão significativa. Sim. Nós temos o restante da regional para também ser atendido. Nosso grande desafio hoje é o uso do espaço público, né? O interesse de comercialização, o interesse do uso do espaço para fins comerciais. Esse tem sido realmente uma grande preocupação até, né? Não só um desafio, mas uma preocupação. O espaço público ele é para oportunidades. Né? Nós vemos assim, exemplos clássicos como o Silvio Santos, que foi um camelô e chegou aonde chegou. O próprio seu Pedro da Casa Freitas, né? Pedro de Freitas, que foi um camelô também vizinho, eles eram até parceiros, e chegou aonde chegou. E o que a gente entende que o espaço público não é para ser eternizado. A gente quer que as pessoas cresçam, né? Consigam prosperar e irem para a iniciativa privada, para que eles possam realmente produzir da melhor forma. Porque o espaço público ele tem limitações, ele tem regras Sim. próprias. Nas questões ambientais, sanitárias, mobilidade, as pessoas... É até antipático, né? A gente cuidar do espaço público, porque a nossa visão não é do interesse privado, mas é do uso coletivo. Então, nós nos preocupamos com mobilidade, nós nos preocupamos com a questão sanitária. Como é que você vai oferecer um produto, um alimento, se no próprio espaço público não oferece condições sanitárias? Então, a gente tem todo um cuidado, todo um zelo com o contribuinte, com o munícipe que vai buscar o serviço de um comerciante em área pública, como com o próprio comerciante, para que ele não ofereça algo que não possa ser comercializado. Então, esse realmente é o nosso a nossa grande meta, ordenar o espaço público, sabendo equilibrar, né, as necessidades do comerciante, os interesses do espaço público e a legislação em vigor, né? E flui esse diálogo com os comerciantes, com a iniciativa privada? Como é que vocês conseguem fazer? Porque muitas vezes não é fácil, né? Essa interligação. Com certeza não é fácil, porque as pessoas acreditam que o que vem gerando erros por tantos anos, um dia o poder público tem que agir. Infelizmente, a gente se depara com os abusos, com os excessos, né? Com as coisas que, ao longo dos anos, foi acreditado que estava certo. Onde você encontrou... A gente chegou a encontrar aqui equipamentos instalados em cima do piso tátil. Então, onde não estava previsto estar um comércio, a gente se deparou com essa situação. E o comerciante do qual a gente abordou e pediu o deslocamento, óbvio que se sentiu atingido em seus interesses, mas o interesse público vem em primeiro lugar, né? Então, a questão da caminhabilidade, a mobilidade, né? Os calçadões, como no caso da Orla, nós tivemos que redesenhar
os equipamentos que estavam instalados de forma equivocadas, especialmente aqueles que não devem pernoitar. O calçadão é para o transeunte, ele não foi projetado com essa finalidade. Foram os quiosques, já, né, no caso, instalados para que pudesse ter a acomodação do cliente. Então, essas situações, geralmente, elas levam os confrontos, né, os confrontos e os conflitos de interesse. E a gente está tentando amenizar da melhor forma, que não é fácil, para a gente poder ter uma cidade limpa e ordenada. Essa é agora uma curiosidade aqui, eu acho que também de quem está nos assistindo, já que você falou de uma cidade limpa, né? Eu vi agora recentemente a campanha da Prefeitura de Fortaleza sobre a questão do processo de limpeza, né? De todo... E faz um chamado, a Prefeitura de Fortaleza faz um chamado para que as pessoas elas sigam, que é um código de civilidade, os dias da coleta, né, que façam... E chama atenção para uma questão de educação. Vocês se confrontam com isso no trabalho de vocês, dessa ação realmente, de você ter um espaço que é limpo e com pouco tempo ele acaba sendo desordenado? Como é que vocês enfrentam isso? Meu amigo, isso é sério. Quando aquela frase que antigamente se dizia muito, põe no mato, vai botar isso no mato. E as pessoas tomaram para si essa história de colocar no mato. E a gente tem que pensar no outro. O descarte, ele deve ser com responsabilidade, programado, por isso que nós temos uma coleta diária em determinados trechos, dias alternados da semana, e a gente pede realmente à população que se aproprie desse programa, absorva isso como sendo seu. Se eu não quero para mim, eu também não quero para o outro, né? Então, por que eu vou colocar fora do local de descarte correto, fora do dia programado? É uma questão de urbanidade, é uma questão de educação, é uma questão de responsabilidade ambiental e social. Nós tivemos ontem numa comunidade na Saporé e a gente identificou isso. A gente periodicamente faz a limpeza, tem uma coleta diária, mas infelizmente as pessoas insistem em não cumprir. E isso a gente tem chamado também muita atenção nos geradores de lixo. Existem as políticas de resíduos sólidos, as políticas nacionais de resíduos sólidos, que já prevê para aquele gerador de grande quantidade de resíduo, ele tem que dar um destino adequado. É o que a gente chama de PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Para aqueles geradores com mais de 100 litros dia, cabe a ele a responsabilidade de dar o destino final, e não no meio da rua, né? No meio do passeio, no meio da calçada. É quando a gente tem o problema agora nas chuvas, as bocas de lobo entupidas, né? Nós nos deparamos com problemas gerados, às vezes, por uma pessoa e acaba transformando toda uma região numa área de risco, né? Então, a gente pede para que cada cidadão, para que cada munícipe tenha a responsabilidade do que ele produz, né? Que ele seja parceiro desse programa, porque não é um programa do prefeito, da Mécia, né? Dos secretários de uma forma em geral, mas é um programa de interesse coletivo. Eu estando bem, você vai estar bem, todos nós vamos estar bem. Essa é a nossa preocupação e é o nosso foco, que todos estejam bem. Excelente. E falando em parceria, Messi, a gente sabe que uma secretaria, com toda a complexidade que ela traz, ela precisa da parceria dos secretários, né? Da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação. Como é que é o diálogo, como é que é a proximidade com os seus colegas secretários? Isso me encanta, porque é todo mundo muito solidário, é todo mundo muito próximo. A dor do outro é a dor dele, né? Então, a gente depende da conservação do secretário Abreu, do Júlio Brasil, que é encantador, na Segó. Então, a gente trabalha muito junto, da infraestrutura, o André Daer.
Então, nós temos esse alinhamento, que isso tem sido construído de forma muito... É uma maestria que o prefeito está conseguindo. Isso, essa fala entre os órgãos, a sintonia entre os órgãos, tem sido uma marca dessa gestão. Então, eu, mesmo com pouco tempo à frente da secretaria, mas eu já estava lá, né, eu acompanhava o então secretário, o vereador Márcio Martins, e a gente já via isso fluindo de forma muito natural. A Urbifó com a gente, com o Marcelo, e era assim, isso ganhou a gestão. O isolamento das secretarias, isso não é algo benéfico para qualquer gestão. E isso realmente tem feito a diferença. A gestão ela é muito compartilhada, ela é muito de mãos juntas. Né? Como eu disse inicialmente, a dor de um é a dor do outro. Sim. E a gente está juntos para amenizar essa situação. E quando não há essa proximidade, há assombreamento, né? A paralisia das atividades. Perde a população, não é só a gestão que perde, principalmente ao cidadão. Isso cai na conta do cidadão quando não existe essa harmonia. E a gente tem construído isso de forma prática. Numa situação ontem de chuva, né, de chuva intensa, estava todo mundo alinhado, Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura, Conservação, estava todo mundo realmente pronto para atender às demandas que nos surgiram, né, de forma emergencial, e diante de uma chuva no volume e da intensidade que nós tivemos, nenhuma cidade está preparada. Né? Então, a gente correu junto. Exatamente. Árvores tombando, locais alagados. Isso é típico para qualquer centro urbano. Isso é até não é algo previsível, mas é algo esperado. Né? Isso. E nessa correlação institucional, nosso programa é um programa que trabalha muito a ação parlamentar. E sempre que a gente conversa com os vereadores eles destacam o papel das regionais. Né, da interlocução com as regionais, até porque os vereadores também estão próximos à população e nessa proximidade eles acabam também recebendo demandas. Como é, Messi, esse diálogo com os vereadores que demandam a Regional 2, que demandam uma interlocução direta com vocês, um diálogo mesmo, um trabalho de cooperação? Como é esse movimento? Particularmente, acho isso fantástico, porque além da representatividade deles, né, enquanto milhares de eleitores, ele fala por muitos. Né? E quando ele, depois de eleito, ele não fala só para os eleitores deles, eles falam para a cidade inteira. Então, esse elo do parlamento com o poder público municipal, isso é fantástico, é sinal que ele também está atuando. Ele não foi eleito só para essa função destinada a projetos de lei. Ele está lá também em defesa do cidadão, do munícipe. Então, eu entendo isso como sendo extremamente benéfico. Até gosto quando nós somos provocados pelo parlamentar. Isso faz com que ele... a gente identifica que o cara está muito atento. Né? A dinâmica da cidade, ela passa pelo parlamento, passa pelo poder público, passa pelo cidadão. Então, isso é fantástico, isso dá um resultado bom. E cobrar faz parte do trabalho do parlamentar, né? Ficar fiscalizando. Deve, até porque quando ele define o orçamento do poder público, do poder executivo, ele deve saber para onde esse dinheiro vai, para onde esse orçamento está sendo aplicado. Né? Então, faz parte também dele saber, da gente prestar conta. É uma parceria, acredito que muito saudável. Né? Isso faz com que a gente cresça. Né? Exatamente, a cidade cresce com isso. Messi, agora pensando o futuro, a gente falou muito do presente, das articulações. Quais são os projetos que a Regional 2 tem agora para o restante de 2026? O que é que vocês estão pensando em desenvolver? Quais são as ações prioritárias que a Regional tem? Quais são os objetivos estratégicos que vocês visualizam agora ao longo do ano? No ano passado, nós tivemos um momento de definição do ordenamento do espaço público da Orla. Isso foi um desafio para a gestão, foi corajoso, porque nós chegamos e encontramos cerca de 1.800
permissionários da orla, com uma demanda muito grande num espaço muito reduzido. Então, através de um decreto, teve todo um procedimento institucional para a gente reconhecer quem deveria permanecer na orla com suas atividades legais. Então, nós fizemos, dos 9 trechos, nós já realizamos 3 e vamos dar continuidade ao longo desse ano. Acredito que até o final desse semestre a gente já consiga concluir os 9 trechos, atualizando os termos de permissão, com regramento na questão sanitária, na questão estrutural, para que a gente ofereça uma orla segura, mas segura não só a segurança física estrutural, mas a segurança alimentar também. O que os comerciantes oferecem no espaço público também é de responsabilidade da regional. Então, nós estamos ordenando atividades que antes existiam de forma clandestina. Hoje nós já estamos identificando a legislação competente para dar a eles a satisfação de trabalharem de forma legal. Muitas vezes não é simpático esse ordenamento, né? Mas a gente pede a compreensão dos comerciantes, a gente pede a compreensão dos órgãos de comunicação para divulgarem realmente qual é a necessidade que a orla tem, qual é a necessidade que o poder público tem desse ordenamento. A Beira-Mar, a orla da Beira-Mar, ela é da União. Nós temos o que a gente chama de Termo de Ajustamento de Gestão de Praia, que é um TAGP, firmado com o patrimônio da União. Então, a área não é nossa, a gestão é nossa, mas as regras também, elas são a níveis federais. Então, a gente também tem que cumprir. Se a gente exige o cumprimento do comerciante que está na orla, né, de quem usa a orla para fins comerciais, é porque a gente também é exigido da gente o cumprimento da legislação. Então, essa sintonia, essa forma de conduzir, ela tem que ser muito bem compartilhada. E aí os interesses devem ser pelo menos com fins coletivos. Isso é a nossa prioridade. E mediar é sempre muito difícil, né? Com certeza, é um desafio, como a gente vinha falando anteriormente, mas a gente acredita que a população ela vai entender os limites que estão sendo dados, porque através desses limites é que a gente vai poder ordenar o espaço público. Nós temos também, para esse segundo semestre, o cemitério da saúde, né? De São Vicente de Paula. A gente já está fazendo a topografia do local, já fizemos a limpeza para o Dia das Mães, né? Para que a visitação seja de forma mais acolhedora, fazendo a recuperação da iluminação. Então, para o segundo semestre, nós já temos outros avanços nas feiras livres também, com os decretos de cada feira, para exatamente também a gente estimular que as pessoas voltem a usar as feiras livres. Né? Assim, eu pelo menos sou da época que era um programa, né? Era um evento ir para a feira livre. Lembro de ir com meus avós, eu achava um charme. E a gente vem perdendo muito nas nossas feiras, né? Lógico que por conta dos grandes supermercados, das grandes empresas que oferecem o ar-condicionado, uma certa condição na área privada. Mas a gente quer resgatar isso, sabe? Nós temos muitos feirantes tradicionais, a gente quer que eles se sintam estimulados a estar ainda vendendo de forma como há tanto tempo se vem fazendo isso, né? Então, é outro programa que nós vamos entregar no segundo semestre. Excelente. Estamos aqui chegando ao fim, Messi. Eu quero... Já, rapidinho. Eu quero agradecer a sua presença, a sua visão de urbanismo, né? A sua visão de convívio e de política pública urbana. Isso é muito interessante. Isso é muito claro na sua fala. E convidá-la para vir aqui outras vezes apresentar os projetos da regional, as políticas, os espaços aqui. Esse espaço aqui também é livre e aberto a essa dinâmica. Agradeço demais a sua presença. Nós é quem agradecemos a oportunidade de trazer notícias para que a população consiga entender que a gente precisa da compreensão deles, né, da população como um todo, e precisamos, acima de qualquer coisa, se apropriem dos nossos programas de limpeza pública. Esse programa Fortaleza
limpa e ordenada também é seu, munícipe, não é só nosso. Né? Então, a gente conta com a ajuda de todo mundo. É isso. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo programa.